resolvi gravar esse vídeo para contar um pouquinho mais sobre a minha história, explicar tudo que se passou na minha vida para que eu chegasse até aqui, até mesmo para que as pessoas que estão chegando agora, me conhecendo, né, através do YouTube, não me acompanhavam antes, para elas entenderem quem eu sou. Então vamos lá. Antes de eu começar, então por favor, se inscreva no canal, deixa o seu joinha, ativa o sininho, indica para os amigos, enfim, me ajuda a crescer o canal. Eu tenho 38 anos, sou paulistinha. A minha história, resumidamente, em 2016, durante a crise econômica que o Brasil estava passando, eu era terceirizada numa empresa dentro da Volkswagen do Brasil, em São Bernardo do Campo, São Paulo. E diante da crise, eles tiveram redução do quadro de funcionários, e aí eu me peguei numa situação de o que fazer agora, né? Foi a primeira vez que eu fui demitida. Eu trabalho desde muito nova, mas eu confesso para vocês que não é um sabor muito agradável. Mas hoje eu agradeço muito ao que aconteceu, porque foi o que me impulsionou a viver essa experiência que me trouxe até aqui. Então isso foi em junho de 2016, quando eu fui desligada da empresa. E eu tinha acabado de comprar um carro, tinha 15 dias que eu tinha comprado o carro, eu fui demitida. Olha que beleza! Mas enfim, o meu primeiro passo, a minha primeira ideia foi ir atrás de informações sobre como eu poderia morar fora do Brasil, porque era algo que eu sempre desejei. Ter a experiência de viver em um outro país, sair da nossa zona de conforto, né? Então eu pesquisei na internet e fui até algumas agências de intercâmbio, que foi a porta de entrada que eu encontrei para que eu tornasse esse sonho de morar fora uma realidade. Então eu entrei em contato com algumas agências, vi os valores, e o único bem que eu tinha era o meu carro, então eu teria que vender o carro para poder fazer um intercâmbio. E aí me bateu o medo, eu falei, eu não vou me desfazer do único bem que eu tenho, pegar todo o dinheiro que eu vou ter com a venda desse carro, desse bem, e investir numa coisa só, numa incerteza. Deixei de stand-by. Aí comecei a mandar currículos, aplicar para algumas vagas na minha região do ABC ou para São Paulo. Até fui fazer poucas, mas fui fazer algumas entrevistas, nada de coisa boa, oportunidades bem fracas, enfim, não deu certo. Quando foi em outubro, eu falei, não, eu vou tentar ir, porque eu não tinha namorado, não era casada, não tinha filhos, já não tinha emprego, já tinha acabado a faculdade, enfim, não tinha nada que me prendesse no Brasil, exceto amigos e família, mas de vínculos reais não tinha nada naquele momento que me obrigasse a estar no Brasil. Aí eu entrei em contato novamente com as empresas, com as agências, e entrou a dúvida de para onde ir, né? Como eu iria para fazer curso de línguas, iria para estudar inglês, a minha busca era num lugar em que eu tivesse a possibilidade de, além de estudar, trabalhar, porque eu precisava me manter, né? Eu não sou rica. Então era um lugar que teria que ser um lugar em que eu poderia trabalhar para que eu me mantesse lá. Enfim, dentre as opções que tinha na época, 3 anos e meio atrás, eram a Austrália, Irlanda e Nova Zelândia. Então, diante a orçamento, a bolso, o que coube no meu bolso foi Dublin, na Irlanda. Onde é a Irlanda? Eu nunca tinha ouvido falar. Eu nem sei se minhas aulas de geografia eu já tinha visto alguma coisa sobre esse lugar. Enfim, fui pesquisar e eu vi que, sei lá, 101% das pessoas que vão fazer intercâmbio na Irlanda, elas vão para Dublin. Falei, eu não quero ir para Dublin. Não tenho nada contra, gente, eu convivi com brasileiro o tempo todo, a gente super se ajuda, não existe nada mais confortável do que você estar num dia chateada, ruim, porque eles existem
quando você mora fora e você ter uma pessoa do seu país, da sua cultura, que entende, que te abraça, que te acolhe. Então, por favor, não entendam por esse lado, eu não tenho absolutamente nada contra. Mas eu não queria ir pro óbvio. Aí o que eu fiz? Digitei no Google, mapa da Irlanda. Abri um mapa desse tamaninho, pequenininha, é uma ilha bem pequena na Europa. E embaixo do nome de Dublin, que é a capital, eu vi o nome Dunleary. Se eu não conhecia Irlanda, Dublin, quem dirá Dunleary? Que é isso? É de comer, gente? Fui tentar pesquisar, você não acha nada de informação, muito pouco. Aí me bateu, né, aquela curiosidade, eu falei, é pra lá que eu vou. Aí, conversando com a agência, eu fechei o meu intercâmbio com uma agência do Mato Grosso. Aí eu falei, fulana, não lembro o nome dela, você faz intercâmbio pra essa cidade, na Irlanda? Faço. Eu falei, pois é pra lá que eu vou. E assim eu fui parar na Irlanda. Fechei o meu intercâmbio finalzinho de outubro, comecinho de novembro. Eu já havia vendido meu carro. Fui, paguei assim com dor no coração, né, gente? Porque é o único dinheiro que eu tinha. Investi numa incerteza, né? Fala, pô, gastar, sei lá, 30 mil, que era o preço do carro. Não gastei tudo isso. Mas gastar todo o dinheiro do carro num curso de inglês de 8 meses. Mas eu fiz, não me arrependo, faria tudo de novo. E aí fechei, foi aí que eu comuniquei minha família, falei, ó, fevereiro, tô indo embora, tô indo pra Europa, na Irlanda, estudar inglês por 8 meses. Eu fui em fevereiro, gente, sei lá, os 4 primeiros meses foram muito difíceis. Muito difíceis, a saudade de casa, da família, dos amigos. Eu tenho sobrinhos pequenos, eles não entendiam, me ligavam pedindo para voltar, porque criança não entende o que está acontecendo, só te vê pela tela do celular. Foi muito difícil. Várias vezes eu chegava em casa chorando, de verdade. Eu pegava o celular e eu falava, eu vou comprar o próximo voo. Não vou ficar mais aqui, não aguento mais isso, tô com saudade, blá blá blá. Aí você dormia chorando e acordava sorrindo, né? Tipo, calma, vamos tentar, vamos apertar mais um pouquinho. E aí, com 9 meses que eu tava na Irlanda, eu já tinha decidido que eu ia renovar, porque daí você começa a trabalhar, você começa a ganhar em euro. Irlanda é um país muito bom para se fazer dinheiro. Se você tem o objetivo de fazer dinheiro para viajar pelo mundo, eu super indico. Foi o que eu fiz, foi o que funcionou para mim. Eu espero que funcione para você, se é o que você pensa. E aí eu já tinha decidido que renovaria mais um visto, então eu ficaria mais 8 meses, só que eu precisava ir em casa e no Brasil. E eu fui em outubro de 2017, mês que vem vai fazer 3 anos que eu não vejo a minha família. Com exceção do meu sobrinho mais velho, que julho de 2018 ele foi passar o verão na Europa comigo, ficou um mês lá. Ele foi a última pessoa da minha família que eu vi há 2 anos atrás. Esse é o lado difícil de se morar fora. A saudade é muito grande, ela não diminui, a gente acostuma a conviver com ela, mas ela não diminui. Mas ela é administrável, sabe? Eu não imaginava, eu fui sempre muito apegada aos meus sobrinhos pequenos, principalmente, e eu nunca imaginei na vida passar tanto tempo sem vê-los. Não que é de boa pra mim, mas eu sei que eu tô vivendo a minha vida, eu tenho que viver a minha vida, sabe? Os meus objetivos, os meus sonhos, quem tem que viver sou eu. Então eles vão estar lá para quando eu voltar, o amor vai ser o mesmo. Eu sei que eu tô perdendo fases deles, da vidinha deles, mas quanto eu tô ganhando do outro lado pra minha vida, experiência de vida, sabe? Tudo que eu tenho vivido nesses 3 anos e meio é algo que eu tenho certeza que se eu não tivesse tido a coragem de sair da minha zona de conforto, largar todo mundo pra trás, largar, né, aquilo que eu entendia como a minha estrutura de vida, deixar isso para trás para viver o desconhecido, para enfrentar o desafio, eu não estaria tão grata hoje de ter tomado essa decisão. Então, se eu
puder falar algo para alguém, de repente, que está assistindo esse vídeo, que está com esse mesmo pensamento de eu tenho medo, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu faço, eu não sei como que vai ser. Gente, se joga. Esse mundo é muito grande, ele te abraça, as oportunidades, se você se permitir correr atrás, óbvio, as oportunidades que ele te traz não tem preço. Pois bem, fui pra Irlanda, fiquei 8 meses, visitei em casa, voltei pra Irlanda, falei, bora pra mais 8 meses. Aí tá, trabalha, gente, vida de quem mora fora não é fácil. Ainda mais nós que vamos como estudantes, a gente acaba trabalhando muito em trabalho informal, subempregos, como eles chamam, né? Mas assim, é gratificante e te dá um ânimo, uma vez que você trabalha, mas aquilo te proporciona realizar os seus sonhos. O meu sonho de viajar o mundo, de conhecer diferentes culturas, diferentes países. Hoje eu, graças a Deus, já visitei 49 países, 46 foi a partir da Irlanda, né, da minha época morando fora. Então, quando você vê as coisas acontecendo, o que aquela vida difícil de estudante num outro país ou de um imigrante num outro país te proporciona, se você se permite, se você corre atrás, então você vai pegando gosto, você vai fazendo, entendeu? Vai fazendo acontecer. Então eu acabei renovando essa segunda vez, trabalhei, aí eu já estava na época de estar viajando bastante, eu viajava quase que uma vez por mês, porque a conexão que Dublin tem com toda a Europa, ela é muito boa, tem várias possibilidades de você pegar voos de companhias aéreas de low cost, que, tipo assim, tem voo que custa 10 euros. Então, a localização de Dublin é muito boa e as conexões e os preços é tudo maravilhoso. Então, foi o que me proporcionava viajar bastante. Daí, passou mais 8 meses, já tô aqui, já fiquei 2 vistos de 8 meses cada um. Dei conta, consegui a trancos e barrancos, mas consegui, por que não fazer os mais 8 meses que eu tenho direito? Foi aí que eu decidi ficar mais 8 meses. Fiquei, antes dessa renovação, eu vim para o Sudeste Asiático pela primeira vez, que foi dezembro de 2018, e eu apaixonei nesse lugar. Gente, todos os países que eu passei, eu fiz uma viagem bem corrida naquela época, fiquei quase 2 meses viajando, visitei acho que 6 países, foi bem corrido, não me arrependo não. Mas assim, fazer devagarinho, com tempo, ficando quanto tempo você quer em cada lugar é muito melhor. Que nem aqui, eu tô na ilha de Kokude. Eu vim pra ficar 3 dias, acabei renovando pra 5 e no total eu vou ficar uma semana, 7 dias. Renovei 2 vezes. Então, quando você tem essa possibilidade de tempo, de ficar quanto você quiser, é muito bom, é muito melhor do que fazer uma viagem corrida. Mas quando eu vim a primeira vez para o Sudeste Asiático, eu me apaixonei pelo lugar, pela viagem. Quando eu voltei para Dublin, eu falei, gente, eu vou voltar para a Ásia só com passagem de ida e vou ficar até enjoar. Palavras sem poder. Vocês sabiam disso? Por quê? Eu vim só com a passagem de ida e eu já tô, enfim. Fiquei em Dublin até dezembro passado de 2019, saí de lá na segunda semana de dezembro. Fiz alguns lugares bem corridos, assim, pinga-pinga na Europa que eu ainda não tinha feito. Polônia, Lituânia, Ucrânia, alguns países ali. Fiz um trechinho da Transiberiana que foi maravilhoso, eu adorei. Visitei a Sibéria em dezembro, que é o alto inverno, e eu peguei menos 30 graus. Vocês não têm noção. Gente, é frio de doer. E passei da Sibéria, eu fui para Coreia do Sul, China, Hong Kong e cheguei na Tailândia dia 31 de dezembro para a aclamada Full Moon Party. Gente, o que é aquela festa? Vocês não têm noção. Não tem explicação. É uma coisa que você tem que viver.
Eu acho que todo mundo tinha que ter pelo menos uma oportunidade na vida de viver uma Full Moon Party, pra entender o que eu tô falando. Quem já foi vai concordar, deixa aqui embaixo, quem já foi me fala. Fiquei 22 dias na Tailândia, saí dia 20 e pouco de janeiro, fui pro Camboja, fiquei quase 2 meses lá, porque, gente, no Camboja eu tive a melhor experiência da minha vida. Eu fiz um trabalho voluntário ajudando a ensinar inglês para crianças. Mas eu vou gravar um vídeo falando só sobre o trabalho voluntário, se vocês quiserem, me fala aqui. Passei quase 2 meses no Camboja, fui pro Mianmar para ficar 30 dias, na verdade 28, porque o visto do Mianmar permite que você fique 28 dias. Quando fez uma semana que eu estava no Mianmar, aí começou o fuzuê das fronteiras fecharem por conta do corona, todo mundo começou a correr e eu me vi para onde eu vou, porque o Mianmar eu conheci muito pouco, então eu não posso falar com propriedade. Mas ele é muito mais simples do que na Tailândia, a estrutura de lá é bem mais fraquinha, assim, mais simples exatamente, e eu não me sentia amparada na questão de se eu precisasse de um hospital, se eu precisasse voltar para o Brasil às pressas, sei lá o que estava previsto acontecer, né, gente? Então por essa razão eu voltei correndo para a Tailândia. Eu cheguei de volta aqui dia 17 e 18 de março e acho que foi no dia 21, 22, alguma coisa assim, 2, 3 dias depois as fronteiras fecharam e desde então, desde do meio de março, a Tailândia está fechada, não entra turista nenhum, só sai, mas não entra ninguém. Foi por essas medidas, né, por esse rigor que o país conseguiu a tranquilidade que hoje a gente vive em relação ao corona aqui dentro. Mas aí eu voltei correndo para a Tailândia e, resumindo, a gente se juntou num grupo de 16 viajantes que nunca tinham se visto antes e convivemos juntos por quase 3 meses na ilha de Koh Samui. Passamos a quarentena juntos. Foi uma experiência muito boa, muito forte, muito engraçada. Enfim, mas foi uma união muito bonita e muito forte. Graças a, assim, a gente tem a certeza que a gente estava na hora certa, com as pessoas certas, no lugar certo. Foi no comecinho de junho, começou a liberar o turismo interno aqui na Tailândia e, assim como mundialmente os planos de todo mundo foram alterados por essa razão do corona, os nossos de viajantes também. Então ninguém planejou para ficar tanto tempo parado no mesmo lugar, estando numa casa, sem viajar. E como foi relaxando as regras, então o pessoal começou a se deslocar, cada um foi para um lado, teve pessoas que voltou para o seu país de origem, teve outros que agora recentemente já se mudaram para a Europa para questão de faculdade, estudar. Enfim, então cada um foi para o seu lado. Hoje, boa parte do pessoal que passou a quarentena comigo ainda está na Tailândia, eles se encontram no norte do país, em Chiang Mai. Então acho que é isso, gente. Aí nos traz no dia de hoje que eu estou aqui na ilha de Koh Phuc, que é quase na fronteira com o Camboja, uma ilha incrível. Essa é uma das praias lindíssimas, paradisíacas. Não tenho encontrado praticamente ninguém nas praias. E é lindo, é muito bonito. Enfim, acho que ficou meio longo o vídeo, mas acho que eu consegui abordar mais ou menos um pouquinho do que é a minha história desde 2017, que foi quando eu resolvi morar fora. Hoje eu busco caminhos, opções para tentar ir embora da Tailândia, porque, como eu disse, eu não vim para ficar todo esse tempo. Enfim, vamos ver para onde a vida vai me levar, qual vai ser o meu próximo destino, quais vão ser os meus próximos passos. Eu tô de coração aberto para o que a vida me trouxer, porque eu sei que Deus vai me preparar bons caminhos, sabe? Essa confiança que o melhor para mim vai acontecer, eu também adquiri muito
nessa experiência de morar fora, de viajar, enfim. E eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até o final. Por favor, como eu disse no começo, dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, com a família, com o cachorro, papai, papagaio e periquito. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Muito obrigada. Um beijo.